Pessoal, então vamos estudar nessa aula vibrações livres em sistemas com 1 grau de liberdade. Então, nós vamos estabelecer, a partir dos conceitos que nós estudarmos, como você pode modelar um sistema vibracional por meio aí do que nós chamamos de sistema massa-mola. Então, é um sistema vibracional mais simples, a partir do qual você pode aí modelar os mais complexos sistemas aí vibracionais que nós podemos ter, né? Sejam eles em diferentes situações de esforços externos, condições dissipativas, etc. Né? Ou outros, com o acréscimo de outros graus de liberdade. Então vamos ver isso. Então o sistema massa-mola é o sistema vibracional mais simples e ele descreve aí um movimento harmônico simples, como nós vamos determinar. Tá? Então nós vamos ter um elemento elástico, uma mola. Essa mola nós vamos interpretá-la aqui como uma mola matemática, ou seja, um modelo matemático de uma mola real. Ela não tem um comportamento essencialmente aí, linear, como nós vamos perceber. Tá? Então essa mola ela vai ser caracterizada aí por uma dada constante elástica K, de acordo com a lei de Hooke. Né? E acoplada a essa mola nós temos uma massa, um elemento inercial, que é caracterizado aí pelo parâmetro massa m. Tá? Então, esse sistema, quando você aplica uma força, né, causa uma deformação na mola, essa deformação na mola ela vai implicar aí, um acúmulo de energia potencial. Essa energia potencial ela pode ser convertida em energia cinética da massa e vice-versa. E essa troca, né, de energia cinética para energia potencial ela vai ocorrer aí, ao longo aí da vibração, sempre mantendo esse sistema é um sistema conservativo, a energia total do sistema ela vai se manter sempre a mesma, é constante. O que vai mudar quando você acrescentar um elemento dissipativo nesse conjunto é que a energia ela não vai se manter constante, ela pode variar no tempo. Tá? Mas aqui nós não temos ainda um elemento dissipativo. Esse sistema ele tem apenas 1 grau de liberdade de movimento, ou seja, nós vamos dizer aí que a massa m ela vai ter aí um deslocamento linear ao longo da coordenada x, sendo essa direção, né, determinada pela flecha aqui, a direção do sistema de coordenadas, a direção positiva. Tá? Então, apenas 1 grau de liberdade translacional para esse sistema massa-mola. Então, como é que eu vou escrever a equação diferencial que governa o movimento desse sistema? Né? Então, essa pergunta que nós vamos responder, ela vai surgir aí das leis, né? Da segunda lei de Newton e da lei de Hooke, como nós vamos perceber. E o resultado desse movimento, quando você coloca esse sistema massa-mola para vibrar, ele vai executar um movimento vibracional, né? Que é do tipo MHS, um movimento harmônico simples, um movimento aí que tem como solução uma função trigonométrica do tipo ou seno ou cosseno. Né? Nesse caso aqui é um cosseno, né? Em t igual a 0, o x é máximo. Né? Mas mesmo assim você poderia mudar aqui mudar essa configuração, né? Acrescentando uma fase temporal. Tá? Então nós vamos ter aqui a solução para esse sistema, né? Para esse sistema vibracional simples, é que a coordenada x ela vai variar com o tempo de acordo aí com uma função do tipo cosseno. Né? E nós vamos ter aí uma amplitude. Essa amplitude ela está associada ao máximo de vibração, né, numa direção e ao mínimo de vibração na outra. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo do gráfico que eu adicionei aqui, o máximo que seria mais 3, né, mais 3 unidades de distância, vamos supor metros, e menos 3 unidades de distância. Então, esse A aqui seria 3, e de acordo com o sinal, né, e a magnitude desse cosseno, né, vejo que o cosseno é uma função limitada aí no intervalo menos 1 a mais 1. Se esse argumento do cosseno é um argumento real, né, nós temos aí a função cossenoidal, uma função limitada no intervalo mais 1 e menos 1. Então, esse mais 1, menos 1, ela vai fazer com que você tenha o x variando aí no intervalo mais a e menos a. Tá? Então, nesse caso aqui, o a seria igual a 3, né? E você teria esse movimento. Tá?
Então, o que nós vamos mostrar agora é como obter essa solução harmônica a partir da equação diferencial aí desse que governa esse sistema. Então, temos aqui o sistema massa-mola, né? E eu vou obter a equação diferencial a partir da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Tá? A segunda lei de Newton na forma translacional. Tá? Nós também temos aí a lei de Hooke, que vai me dizer aí qual a força que a mola aplica sobre a massa. Nós temos aí, nesse sistema, funciona aí a lei da ação e reação. Você tem a força que a mola aplica sobre a massa e a força que a massa aplica sobre a mola. Tá? Então, essas forças têm igual magnitude, mas são aí de sentidos opostos. Tá? Então, nós queremos saber o que acontece com a massa. Tá? Então, com a massa, quando você aplica uma força F nessa massa, ela vai apresentar uma certa aceleração, ou seja, a aceleração me diz como essa coordenada x vai variar no tempo de acordo aí com o determinado pela segunda lei de Newton. Tá? Então, nessa massa, você vai aplicar uma força e de acordo com essa força você tem uma determinada aceleração, um determinado tipo de movimento. Tá? E o responsável pela aplicação dessa força é justamente a mola que aplica uma força nessa massa. E essa força que a mola exerce sobre a massa, tá, é dada aí, é proporcional à deformação que a mola apresenta. Então, se você deformar a mola aí por uma distância x, a força que ela vai apresentar vai ser proporcional a essa distância, a constante elástica me dá essa proporcionalidade. Esse sinal negativo ele diz respeito à força que a mola aplica sobre a massa e não ao contrário. Né? Então, igualando essas duas expressões, vejo que aqui nesse caso, Newton e Hooke, eles eram rivais, né, ao longo da história. Então, aqui nós vamos juntar as duas visões e produzir um modelo vibracional para esse sistema. Então, massa vezes aceleração é igual a menos kx, mas nós sabemos que a aceleração ela é a derivada da velocidade no tempo ou a derivada segunda da posição no tempo. Massa vezes aceleração, passa esse kx por outro lado, mais kx. Então, massa vezes aceleração mais kx igual a zero. Essa é a equação diferencial básica que nós vamos ter, né? Às vezes você também, nessa equação, você divide toda a equação pela massa. Então, dividindo toda a equação pela massa, nós vamos ter massa dividido por massa dá 1 e K dividido por M dá esse fator. Tá? Então, nós vamos ter essa expressão que vai, você escreve aí, na verdade aqui ficou a mesma equação, né? K sobre M vezes x igual a zero. Então, essa é a equação básica aí do movimento harmônico simples aí do sistema massa-mola, e nós vamos ver aí muitas vezes. Agora, como é que você vai resolver essa equação diferencial? Então, nós vamos supor, e nós já sabemos que a solução é uma solução do tipo harmônica, um MHS. Então, vamos supor essa solução. Então, nessa equação, posso escrever ela assim também, como derivada segunda da posição, mais esse fator vezes x igual a zero. Então, nós vamos escrever e vamos tentar essa solução, né, uma solução tentativa, que é uma função cossenoidal, e nessa equação aparece a derivada segunda. Então, eu tenho que obter as derivadas dessa expressão. Então, a derivada primeira, se você derivar o cosseno, o derivado do cosseno é menos seno desse argumento. Mas aí, quando você deriva esse argumento, ômega t em relação ao tempo, vai cair aqui na frente um outro ômega, então menos ômega a seno de ômega t. Derivando outra vez essa expressão, né, derivando isso aqui, na verdade, é a velocidade, derivando outra vez, você tem a aceleração. Então, derivada do seno é o cosseno desse argumento. Quando você deriva o próprio argumento, né, em relação ao tempo, então, derivada de ômega t em relação ao tempo é ômega, vai aparecer um outro ômega aqui, então vai ficar ômega ao quadrado, a cosseno de ômega t, tá? Com o sinal negativo aí que veio da derivação do cosseno. Então, nós vamos substituir esses x dois pontos aqui e a própria função x aqui. Então, substituindo nessa expressão, nós vamos ver aí que você tem isso, né? Então, vejam que eu tenho aqui a derivada segunda da posição
K sobre M vezes a própria função. E percebam aqui que eu tenho um fator comum aqui, A cosseno de ômega t e A cosseno de ômega t. Eu posso colocar esse fator em evidência, né, e deixar a expressão dessa maneira. Então, se eu tenho essa equação diferencial que governa o sistema massa-mola, né, e eu vou supor, né, eu vou supor como solução uma solução do tipo harmônica, A cosseno de ômega t, com essa amplitude e com essa frequência de oscilação, a frequência ômega, a frequência angular, tá? Nós vamos ter aí que para que x de t seja a solução dessa equação, essa equação ela tem que ser verificada, ela tem que ser igual a zero quando você coloca esse x nas posições aí que ele é determinado. Tá? Então, para que essa expressão seja igual a zero, ou essa parte é zero, tá? Ou essa parte é zero. Tá? Então, para que eu tenha a equação diferencial verificada, ou isso é zero, ou isso é zero. Então, nesse caso, quando essa parte é zero, o próprio x de t é zero, porque isso aqui é o próprio x de t. Então, se isso aqui for zero, então a própria função é zero. Em qualquer momento, em qualquer tempo, o x é sempre zero. E essa é, na verdade, a solução mais simples. Nós chamamos essa solução trivial, tá? Porque ela me diz que a posição não muda no tempo. A posição é sempre a mesma para qualquer tempo. Posso colocar qualquer tempo nesse lugar aqui, nesse t aqui, que o x sempre é zero. Então, isso significa que essa solução trivial me dá, basicamente, a situação aí onde o sistema massa-mola, onde a massa ela não oscila, ou seja, ela permanece parada na posição de equilíbrio aí, x igual a zero. Então, essa é a solução não vibracional. Essa solução não é interessante, ela é fisicamente válida, né? Ela acontece também, só que para o problema de vibrações ela não é interessante. Eu quero estudar quando ocorrem efetivamente as vibrações. Tá? Então, nesse caso, essa solução não me interessa. Então, eu quero saber quando eu verifico essa equação a partir dessa parte indo para zero. Então, menos ômega ao quadrado mais k sobre m igual a zero. Tá? E quando esse fator é zero, eu vou ter a solução com vibração. Tá? Então, nessa equação, nós vamos isolar aqui o ômega ao quadrado. Né? Então, passando o ômega ao quadrado para o outro lado, nós temos ômega ao quadrado é igual a k sobre m, para que esse termo seja zero. Tirando a raiz, eu tenho que a frequência angular ômega é igual a raiz de k sobre m para o sistema massa-mola. Né? E a partir desse ômega, dessa frequência angular, nós temos aí que a solução x de t igual a cosseno de ômega t tem que ser igual a essa expressão para que esse x de t seja a solução da equação diferencial que nós encontramos. Além disso, a partir desse ômega, eu posso encontrar aí a frequência das oscilações e também o período das oscilações desse sistema massa-mola. Tá? Então, nós sabemos que ômega, né, ômega é igual a 2π sobre período. Né? Então, lembrando lá do movimento circular, né, lembre-se que você pode sempre associar uma oscilação ao movimento de uma vibração, um movimento de oscilação, um movimento circular. Tá? Então, na verdade, a projeção de um ponto no movimento circular sempre está associada a uma oscilação, né, num eixo ou no outro. Então, quando você tem uma oscilação completa, né, essa oscilação completa ela tem um certo período associado. E esse período, né, ele está aí relacionado à frequência angular. Que no caso do movimento circular, isso aqui seria traduzido como a velocidade angular. Tá? Para nós, aqui em vibrações, nós vamos pensar que isso é uma frequência angular e não velocidade angular. Tá? A unidade é a mesma, radianos por segundo. Tá? Então, a partir dessa equação, trocando o período pelo ômega, né, pela frequência angular, nós podemos determinar quem é o período. O período é 2π sobre ômega. Ou seja, se eu colocar esse ômega no denominador, ele vai inverter essa fração, e nós vamos ter que o período de oscilação para o sistema massa-mola, né, é 2π raiz de m sobre k. Então, se eu dou o valor da massa, quantos quilos eu tenho, e a constante elástica, quantos newtons por metro eu tenho, eu vou saber
qual o tempo de oscilação entre um máximo e entre dois máximos consecutivos ou dois mínimos consecutivos, etc. Tá? Então, eu sei quantos segundos leva entre uma oscilação e outra. Então, uma fórmula bem simples, depende apenas dos parâmetros aí que eu inseri aí no meu modelo simplificado de sistema massa-mola. Como eu disse, uma mola uma mola real, nunca segue a lei de Hooke. A lei de Hooke é o que nós chamamos em física de uma lei constitutiva. Ela é uma lei abstrata. Nenhuma mola, em essência, segue estritamente a lei de Hooke, apenas aproximadamente. E também a massa, quando você considera a massa, nesse caso aí, nós vamos pensar que a massa ela não tem uma forma, ela está concentrada em um ponto e também que ela não deforma, que ela é um corpo rígido. Então existem várias suposições que nós fazemos nesse sistema. Então o sistema massa-mola, para várias propriedades, ele é cego, ele não enxerga essas propriedades, como a possibilidade dessa massa ser deformável, a possibilidade dessa massa apresentar uma determinada distribuição no espaço, né? O que caracterizaria um centro de massa. A mola, ela não ser linear, ou seja, ela tem um comportamento não linear, aí acima de um certo valor de força. Então nós temos várias possibilidades. Mas aqui é um modelo matemático, um modelo simplificado, onde a massa ela é tratada abstratamente, a mola também de modo abstrato. E vejo que a solução que nós temos é uma solução simplificada aí, com essa frequência angular, né? Com essa solução, que é um movimento harmônico simples, né? Se você plotar esse gráfico, vai me dar justamente aquela oscilação cossenoidal e com esse período. A partir ou da frequência angular ou do período, eu posso achar a frequência ordinária, a frequência em Hertz. Então, eu sei que ômega é igual a 2πf, ou que a frequência é o inverso do período. Então, é muito fácil você encontrar isso. Vamos ver agora um exemplo numérico aí, dessa propriedade. Então vamos ver esse exemplo onde nós temos uma determinada massa oscilando presa aí a uma mola. Então nesse sistema nós vamos, na verdade nós vemos isso em sala de aula, né? Eu levo uma certa massa, né? Essa massa ela vai ter aí 91 gramas e essa massa está acoplada a uma mola na vertical. Tá? Então quando você coloca essa massa suportada aí pela mola, a mola ela estica, ela vai deformar. Então, quanto a mola estica, de acordo com a força-peso aplicada por essa massa. Então, isso é dado pela lei de Hooke. De acordo com a força aplicada, você vai observar uma determinada deformação. Então, observando essa razão, nós temos aí como calcular a constante elástica da mola, experimentalmente. Tá? Você vai ter a força aplicada, essa força aplicada é igual à força-peso aplicada aí determinada aí por essa massa, m vezes a aceleração da gravidade, e x é a deformação observada pela mola, né? A deformação observada quando você sustenta a massa por essa mola. No caso, nesse experimento que nós vemos em sala de aula, a deformação observada tem 10 centímetros. Para essa massa de 91 gramas, você observa aí uma deformação de 10 centímetros. E isso vai caracterizar uma mola que tem essa constante elástica, 8,918 newtons por metro. A partir da constante elástica K e da massa m, nós temos como calcular o período das oscilações observadas. Então, nós vimos aí que a equação diferencial do sistema massa-mola me determina aí que a frequência angular ômega é a raiz de K sobre m. E a partir dessa frequência angular, nós temos aí que o período das oscilações 2π raiz de m sobre k. Dado o valor da massa, dado o valor da constante elástica para esse sistema, você tem esse período das oscilações. Então, eu tenho a massa, tenho a constante elástica, basta determinar. E nós observamos que para esse exemplo, né, eu tenho um tempo aí entre uma oscilação e outra de 0,63 segundos, que é um tempo bastante pequeno. Se você for acompanhar as oscilações desse sistema massa-mola visualmente com o olho, né,
é muito rápido. Você não consegue, se você utilizar um cronômetro para medir uma oscilação apenas, é muito rápido, você não consegue acompanhar. Então, normalmente no laboratório, experimentalmente, nós observamos mais de uma oscilação no tempo. Por exemplo, 10 oscilações, 20 oscilações, 50 oscilações, depende aí da sua paciência para observar mais oscilações. E, por exemplo, observando aí 50 oscilações, você vai ter um tempo que é 50 vezes esse fator, e aí você vai comparar o valor previsto com o valor verificado aí no experimento. E, essencialmente, o valor ele é bastante próximo, com um experimento aí utilizando apenas o olho, visualmente, aí, observando essas oscilações e medindo com o cronômetro, certo? Então, agora vamos ver outro tópico. Bem, agora o que nós vamos fazer? Então, essa equação diferencial, como nós percebemos, essa equação diferencial, ela mostra aí como é o movimento de um sistema massa-mola. E o sistema massa-mola, ele tem como solução uma solução do tipo cosseno ou também seno, né? Essa solução seno ou cosseno é uma solução harmônica. Então, por isso que nós chamamos que o movimento de vibração de um sistema massa-mola é do tipo movimento harmônico simples, ou abreviadamente MHS. Tá? Então, nessa equação aqui, né, dividindo por m outra vez, nós podemos escrever essa equação, tá, como a derivada segunda da posição mais a frequência angular ômega ao quadrado. Então x2 pontos mais ômega ao quadrado x igual a zero. Então essa é outra maneira de você escrever a equação diferencial do movimento harmônico simples. Então nós vamos ver essa equação, ela é a equação básica aí de vibrações. Tá? O que vai acontecer mais adiante na disciplina é que nós vamos acrescentar outros termos aqui, tá? Termos dissipativos, né? Quando você tiver aí amortecimento, você vai colocar termos aí de acordo com o tipo de amortecimento. Quando você tem a aplicação de força externa no sistema vibracional, você vai ter uma força aí diferente. E aí nós vamos ver como é que se resolve essa equação para diferentes tipos de amortecimento, para diferentes tipos de força, né? E para sistemas com mais de 1 grau de liberdade. Aqui nós estamos só vendo um sistema, o sistema com 1 grau de liberdade. Você tem aí um movimento apenas. O que vai acontecer com sistemas com mais de 1 grau de liberdade é que você vai ter várias equações. E essas equações, elas vão ser equações desse gênero, e elas podem ser agrupadas entre si, dependendo do vínculo existente entre esses graus de liberdade aí do sistema. Tá? Bom, então, nessa equação, né, em qualquer uma dessas equações, elas são equivalentes, eu posso supor aí soluções trigonométricas do tipo cosseno ou do tipo seno. Então, se eu aplicar essa função derivar duas vezes, eu vou ver que essa função ela verifica essa equação. Tá? Então, se eu derivar isso aqui uma vez, vai ficar a seno de ômega t, a ômega seno de ômega t. Se eu derivar outra vez, vai ficar menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t. Tá? Aí aparece esse ômega ao quadrado, que vai cancelar esse ômega ao quadrado e zero. A mesma coisa para o seno, se você derivar duas vezes e colocar aqui o x2 ao quadrado, x2 pontos aqui e o x2 aqui, você vai ver que também vai dar zero. Tá? Então, essas são as soluções trigonométricas da equação do movimento harmônico simples. Tá? Essas duas soluções você pode agrupar numa só, porque essa equação diferencial, tá, ela é classificada na teoria das equações diferenciais como uma equação de segunda ordem. Tá? Aparece aqui a derivada segunda. Então, essa equação diferencial de segunda ordem, né, ela também é chamada de equação ordinária, porque essa equação ela apresenta derivadas ordinárias. Né? A derivada parcial, qual a diferença da derivada ordinária para a derivada parcial? A derivada ordinária ela está associada a uma variável só. A derivação é feita em relação sempre a uma variável. Mas se a função que você está derivando depende de mais variáveis, tá? Aí você vai ter mais possibilidades de derivação. Tá? Então, você tem que aplicar outras derivadas, além da que você está fazendo. Então, aí você tem que usar a derivada parcial. Então, derivada ordinária,
só tem a função que você deriva, só tem uma variável independente. Enquanto que a derivada parcial, a função que você deriva tem mais variáveis, só isso. Tá? Então, essa equação diferencial de segunda ordem, esse 2 aqui significa que essa equação ela vai ter duas soluções que nós vamos chamar de independentes. Essas soluções elas não dependem entre si. Essa dependência e independência, isso é melhor explicado lá em álgebra linear. Essas soluções elas são linearmente independentes. É o conceito de dependência e independência linear. Então, a solução dessa equação, uma solução mais geral, você pode escrever como uma combinação de x1 mais x2. Então, nós vamos combinar essas duas soluções, nós vamos chamar de combinação linear dessas soluções independentes, e vamos escrever desse jeito. Então, vamos supor aqui, esquece o AB aqui, vamos dizer que x1 é a solução cosseno e x2 é a solução seno. Então, eu vou pegar uma parte da solução x1 mais uma parte da solução x2. Tá? Para fazer uma analogia, para vocês entenderem o que significa uma combinação linear de soluções, é muito simples. Pense que x1 é café e x2 é leite. Ou, para resolver a equação da fome, ou você só toma café ou você toma leite. Mas se você for uma pessoa mais generalista, você vai querer a combinação linear dos dois e você vai ter aí um pouco da primeira solução, um pouco de café e um pouco da outra solução, um pouco de leite. Então, você tem aí, e aí você pode fazer a proporção que você quiser. Por exemplo, 70% de café, 30% de leite, etc. Então, você vai proporcionando aí, vai combinando de acordo, tá? Então, por isso que se chama combinação linear. Então, a equação diferencial de segunda ordem, esse 2, ele me diz que eu tenho duas soluções independentes. E a partir dessas duas soluções independentes, x1 e x2, eu posso combiná-las para produzir uma solução geral. Tá? Nós temos uma outra possibilidade além das soluções trigonométricas, que é o que nós vamos ver aqui, o tipo de solução exponencial. Tá? Então, para uma solução exponencial, o que nós vamos considerar? Então, nós vamos considerar que essa equação aqui, ela vai aceitar, além da solução do tipo cosseno e além da solução do tipo seno, ela vai aceitar uma solução onde esse x é uma exponencial. Tá? A exponencial de um certo fator aqui, o argumento da exponencial é um argumento temporal, ele depende do tempo. Tá? Então, eu vou derivar esse x em relação ao tempo. Quando eu derivar esse x, essa exponencial em relação ao tempo, eu já fiz isso na outra apresentação, vocês vão ver aqui que esse s ele vai cair aqui na frente. Tá? E se eu derivar mais uma vez em relação ao tempo, você vai ver que vai descer mais um s aqui, vai ficar s ao quadrado. Então, a derivada segunda, s ao quadrado vezes EAST, derivada primeira, S vezes EAST. Esse EAST talvez vocês reconheçam, porque é provável que vocês estejam fazendo a disciplina de controle. E nessa disciplina de controle vocês devem ver aí as transformadas de Laplace. E lá nas transformadas de Laplace aparece essa exponencial EAST. Aqui nessa disciplina também eu vou discutir um pouco sobre as transformadas de Laplace, mas vai ser mais tarde, tá? Depois aí da prova, daqui um mês mais ou menos, ok? Então, eu tenho a solução do tipo exponencial. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa solução aqui, nessa equação. Nós também chamamos essa tentativa de solução um ansatz. Tá? Eu não escrevi aqui, mas isso se chama um ansatz. E nós vamos tentar resolver a equação com essa suposição de solução. Então, o ansatz é um chute aí de solução. Tá? Então, nós vamos chutar a solução exponencial. Então, colocando aqui, você vai ver aí o seguinte. Então, a derivada segunda é s ao quadrado vezes a exponencial, mais ômega ao quadrado vezes a própria exponencial igual a zero. Então, essa é a equação. Aqui vocês podem perceber que eu tenho essa exponencial em comum
eu posso colocar em evidência e eu tenho esse fator, S ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes a própria exponencial. Tá? Isso tem que ser igual a zero. Para que a equação diferencial do movimento harmônico simples seja verificada com a solução exponencial, é necessário que isso aqui seja zero. Tá? Mas para que essa equação seja zero, ou esse termo é zero, tá? Ou esse termo é zero. Tá? Então, quando a exponencial é zero, nós temos aí que esse x de t é zero. Tá? Mas esse x de t igual a zero significa que a posição x é zero em todos os instantes de tempo. Então, essa parte ser zero significa, de novo, a solução trivial, como nós vimos antes. Eu não quero a solução trivial, a solução estática. Eu quero a solução vibracional. Então, eu não quero que isso seja zero. Tá? Isso aqui tem que ser diferente de zero, porque eu tenho uma solução interessante. Então, na verdade, eu tenho que ter essa parte igual a zero para ter a solução vibracional. S ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Tá? Então, nessa expressão, eu vou passar o ômega ao quadrado para o outro lado. Quando eu passar o ômega ao quadrado para o outro lado, vai aparecer um sinal negativo. E para obter o S que vai na solução, x de t, eu preciso tirar a raiz disso. E quando você tira a raiz do S ao quadrado, vai ficar S. Mas quando eu tiro a raiz de menos ômega ao quadrado, tá? Vai ficar a raiz de menos ômega ao quadrado. O ômega ao quadrado, né, é fácil, você tira a raiz de ômega ao quadrado é ômega mesmo. Mas a raiz do número negativo aqui, nós acabamos de ver pelos números complexos, que a raiz de menos 1, desse número que está aqui na frente, é a unidade imaginária aí. Tá? E sempre que você tira uma raiz, né, por exemplo, a raiz de 4, a raiz do número 4 pode ser mais 2 ou menos 2, porque mais 2 vezes mais 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então, quando você faz essa raiz, que é a mesma coisa que fazer essas duas raízes, né, você tem que considerar os dois sinais aqui, o mais e o menos. Tá? A raiz de menos 1 é o número imaginário, a raiz de ômega ao quadrado é ômega. Então, a solução para que essa expressão exponencial seja a solução dessa equação diferencial, é necessário que esse S seja aí um número imaginário. Ele esteja associado à unidade imaginária mais ou menos e ômega. E aí eu vou substituir esse mais ou menos e ômega aqui. Vejam que eu tenho duas possibilidades, dois S's. Um positivo e outro negativo. Então, se eu tenho duas possibilidades, eu vou ter 2x. O x1 que vai ser dado aqui pelo mais i ômega, e a mais i ômega, e o x2 que vai ser dado pelo e a menos i ômega. Então, eu tenho duas soluções, porque a equação diferencial, de novo, é de segunda ordem. Então, essas duas soluções elas são independentes. Tá? E eu vou escrever aí, a solução geral como uma combinação dessas duas soluções. A solução 1, que vai ser com o sinal positivo, e a solução 2 com o sinal negativo. C1 e C2 são constantes aí que me dão a combinação, a proporção de cada solução no problema. Tá? Então, nós vamos ter aí, substituindo esse mais ou menos e ômega, nós vamos ter que a solução complexa ela pode ser uma exponencial positiva ou uma exponencial negativa, exponenciais imaginárias. Mas aí você pode se perguntar, bom, professor, mas a equação diferencial ela não tinha que ter só duas soluções? Aqui eu achei duas soluções, a cosseno e a seno. Tá? E aqui eu achei duas soluções, uma exponencial imaginária positiva e uma exponencial imaginária negativa. Então eu teria, se você contar aí, 4 tipos de soluções. Mas na verdade não são 4, porque o cosseno e o seno eles são relacionados entre si, eles são relacionados com as exponenciais imaginárias, como nós vimos. Então, você pode escrever o cosseno de um ângulo como a soma das exponenciais imaginárias, e o seno do ângulo você pode escrever como em termos da diferença das exponenciais imaginárias. Então, na verdade, você pode transformar essa solução nessa e vice-versa. Você pode converter uma na outra, que é o que nós vamos ver. Tá? Então, para exemplificar isso, então, vamos considerar aqui um disco girante aqui, que representaria aí, analogamente o movimento de vibração. Né? Então, um disco girante, né? Pense lá no cabeçote escocês produzindo uma vibração. Tá? Então, a projeção da posição desse ponto, né?
essa projeção vai me dar aí oscilações. Então, se eu pego a projeção x, eu vou ter essa função. Tá? Então, a projeção x ela é dada em termos do cosseno do ângulo. Tá? E a projeção y ela é dada em termos do seno desse ângulo aqui. Tá? Então, eu tenho o seno do ângulo, o cosseno do ângulo vai me dar a projeção x e o seno do ângulo vai me dar a projeção y. Ambas as projeções aí são dadas em termos desse ângulo θ, mas como isso está girando, esse disco está girando, o ângulo θ está variando no tempo. E ele vai variar de acordo com um movimento circular uniforme. Tá? E esse movimento circular uniforme, θ, é igual a θ0 mais ômega-t. Tá? Então, nós vamos escrever θ0, em vez de θ0, nós vamos escrever como uma fase φ, θ0 mais ômega-t, θ0 mais ômega-t. O ângulo é variável de acordo com o movimento circular uniforme. Mas nós podemos associar esse movimento circular uniforme, né, se você for acompanhando essas projeções, então a projeção do movimento circular uniforme vai ser uma vibração. Então eu posso tratar como uma vibração aqui ou aqui, né, qualquer eixo aí, se você girar esse sistema de coordenadas. Tá? Então nós vimos aí que esse seno de θ e cosseno de θ, você pode agrupar as duas funções trigonométricas usando a relação, a fórmula de Euler. Né? EAI-θ, o que é EAI-θ? É cosseno de θ mais I seno de θ. Tá? Então, esse seno e cosseno, essas duas soluções aqui independentes, essas duas soluções, você poderia escrever aqui como uma exponencial complexa. Então, a ideia de utilizar números complexos no tratamento aí de vibrações é você conseguir trabalhar ao mesmo tempo com a solução seno e cosseno. Você consegue juntar as duas aí numa exponencial complexa. Tá? Então, mas o que nós temos que lembrar, o que é importante essas expressões, elas não... você pode associar aqui a uma rotação, a um vetor. Nós podemos chamar isso aqui também de um vetor girante também, né? Um fasor, né? Mas você tem que lembrar que essa representação aqui ela está associada a uma vibração, tá? E não um movimento circular. Tá? Então tem que tomar cuidado para não confundir isso. Tá? Então aqui nós estamos vendo o aspecto vibracional e não de movimento circular. Tá? Então espero que vocês